Você provavelmente já ouviu falar do Teorema de Pitágoras. É realmente um resultado bastante famoso dentro da matemática e, na verdade, conhecido de nome até fora daqueles que têm alguma vivência com a matemática. Mas, nessa aula aqui, eu gostaria de trazer algo um pouco mais profundo, um pouco mais completo sobre esse teorema, né? Se você já ouviu, já teve contato alguma vez com esse teorema, você deve ter visto também essa formulazinha aqui, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou com essas letras trocadas aqui, ou então com outras letras, mas essa relação aqui, certo? Que é também a frase: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, mas como eu disse, eu queria dar um passo além, né? Além do decorar, além dessa memorização, para a gente conseguir compreender realmente o sentido disso, o significado. E, pensando nisso, eu quero, na verdade, começar de um ponto anterior e questionar, refletir com você sobre o que é um teorema dentro da matemática. Não o teorema de Pitágoras especificamente, mas qualquer teorema. Então, um teorema na matemática nada mais é do que uma afirmação verdadeira. Uma afirmação verdadeira. Certo? E como a gente chega nessa afirmação? Bom, a gente parte de princípios muito básicos, muito fundamentais, em que não há discussão sobre eles, e a partir disso a gente começa a argumentar, a dar passos lógicos, certo? Utilizando a própria matemática e estabelecendo uma relação de causa e consequência. O que eu quero dizer com isso? Bom, como eu disse, partimos de um princípio ou de princípios muito fundamentais. Esses princípios têm como consequência tal coisa, essa coisa gera outra coisa e assim sucessivamente. E você vai justificando aquilo matematicamente, até que chegamos a uma conclusão. E essa conclusão vai ser, evidentemente, verdadeira, né? Porque se você conseguiu, você cumpriu os passos certinho, sem erro, essa conclusão vai ser necessariamente uma conclusão verdadeira. Certo? Então, isso é basicamente um teorema matemático. Uma conclusão, uma afirmação verdadeira. Só que, por que um teorema, né, tem esse peso, tem essa importância dentro dessa disciplina? Bom, o teorema, um teorema qualquer, ele tem duas características que eu gostaria de destacar aqui com vocês. A primeira característica é a seguinte: um teorema é imutável. Imutável. Em que sentido? Vamos tomar como exemplo o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, bom, os pitagóricos, né, a gente já vai falar, inclusive, um pouquinho sobre a parte histórica, né, do teorema, mas os pitagóricos devem ter vivido ali no século VI a.C., certo? Então, mais de 2.000 anos atrás. Há mais de 2.000 anos, esse teorema era válido. Hoje em dia, ele continua sendo válido. E daqui a 2.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, continuará sendo válido.
A humanidade pode deixar de existir e o teorema continua sendo verdadeiro. Essa afirmação, como a gente definiu ali, né, continua sendo verdadeira. Por quê? Justamente por conta daquele processo que a gente discutiu no início. Uma vez demonstrado, uma afirmação, uma vez demonstrada, ela é perene, ou seja, ela é imutável, como eu disse. Não é uma questão de opinião, ela não se altera com o tempo, nada disso. Se você demonstrou, argumentou logicamente, aquilo ali é uma verdade e irrefutável, inclusive. Certo? Isso por si só já tem um peso. Agora, tem outra característica que eu gostaria de destacar, que é a universalidade. Ou seja, o teorema ele é universal. Em que sentido? Assim como eu questionei para o título de imutável, né? Em que sentido ele é universal, um teorema? Bom, um teorema na matemática, ele trata sobre alguma coisa, certo? Todo teorema tem um assunto, um objeto. Nesse caso aqui, de novo, tomando o teorema de Pitágoras como o exemplo, nós estamos tratando de triângulos retângulos. Inclusive, você já deve ter visto aqui alguns triângulos retângulos desenhados. E aí, em que medida eles são universais, os teoremas? Eu quero dizer que qualquer triângulo retângulo que você imagine, qualquer triângulo retângulo que você possa desenhar, ilustrar, para qualquer um deles, vale o teorema de Pitágoras. Isso acontece em todos os teoremas. Né? Os teoremas são afirmações sobre um determinado objeto dentro da matemática que valem para qualquer tipo daquele objeto, qualquer exemplo daquele objeto. E aí, por exemplo, né, a gente tem aqui alguns exemplos de triângulos retângulos. Não importa o formato que eu pegue de triângulo retângulo, para todos eles vai valer essa mesma relação, o teorema de Pitágoras. Certo? Não importa se ele é mais achatado, se ele é mais comprido. Se for um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui um ângulo interno valendo 90 graus, então vale para ele o teorema de Pitágoras. E é principalmente por isso que um teorema na matemática tem tanto peso, né? É tão importante e costuma receber esses nomes especiais. Porque justamente por ser uma ferramenta que vale para muita coisa. Certo? Claro, para um objeto específico, mas tudo e qualquer exemplo daquele objeto. Certo? Então é uma ferramenta dentro da matemática muito forte. Então, feito essa introdução, vamos agora para a origem dessa ideia. Né? Como eu disse, um pouco da parte histórica. Bom, como eu disse anteriormente, os pitagóricos provavelmente em torno do século VI a.C., né, na Grécia Antiga. E uma coisa especial dos gregos dessa época é que a matemática que eles faziam era quase que, na verdade eu posso dizer, absolutamente voltada para a geometria. Tá? Então, tudo que eles faziam dentro da matemática era voltado para a geometria, era manipular formas geométricas, relações geométricas, certo? Não mexiam ainda com álgebra, estava
muito distante. Era tudo baseado, fundamentado em geometria. E eles tinham uma ferramenta, na época, que hoje seria parecido com o que hoje a gente tem e conhece como esquadro, né? Uma ferramenta nesse formato aqui, formando um ângulo reto, né? Que eles chamavam de gnomon, que significa marcador. Era um instrumento de carpintaria, realmente. Os pitagóricos, manipulando, utilizando essa ferramenta e manipulando alguns seixos, algumas pedrinhas, encontraram algumas relações interessantes entre os números. Os números naturais mesmo. Eles faziam a seguinte formatação. Vamos partir aqui do canto inferior esquerdo. Tá? Tá aqui. A gente tem uma pedrinha. Ao redor dela, nós vamos completar, mantendo o formato dessa ferramenta, como se a gente fosse completar um quadrado aqui, né? O formato de um quadrado. Então, acrescentamos mais 3 pedras. Ao redor dessas, mantendo o formato da ferramenta, a gente acrescenta mais pedras, até completar de novo, completando o formato de um quadrado aqui no todo, né? E repetimos esse mesmo procedimento sucessivas vezes. O que tem de interessante aqui? Bom, como eu disse, a gente parte de uma pedrinha, o 1 a gente sabe que é igual a 1 ao quadrado, certo? Depois a gente acrescentou 3 pedrinhas ao redor. Então, uma pedra mais 3. Resultado, 4 pedrinhas no total. E o 4 a gente sabe que é 2 elevado ao quadrado, certo? Depois de acrescentar uma, depois 3 pedrinhas, acrescentamos 5 pedrinhas aqui ao redor, mantendo esse mesmo formato, o formato da ferramenta, né? Do marcador. Então, 1 mais 3 mais 5, resultado 9. E o 9 é 3 ao quadrado. Você já deve ter reparado que um padrão se forma aqui, né? Nesses resultados, certo? Sempre um quadrado. Realmente, como eu disse anteriormente, né? Sempre um quadrado que está se formando aqui na nossa figura. Beleza. Depois fazemos de novo o mesmo procedimento aqui. Só que nesse caso a gente acrescentou 7 pedrinhas. Então, 1 mais 3 mais 5 mais 7, resultado 16, que, por sua vez, é 4 ao quadrado. Por fim, nós vamos acrescentar mais 9 pedrinhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9 pedrinhas, então, resultado 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Se você fizer a conta, resultado 25. E o 25, como já era de se esperar, né, pelo padrão que a gente está vendo, é exatamente 5 ao quadrado. Só que, nesse último caso, a gente tem um procedimento aqui especial. Né? Por quê? Repara que do 1 até o 7 aqui, a gente já tinha o resultado, né? Porque foi o que a gente fez aqui em cima. Do 1 mais 3 mais 5 mais 7, 16. Então, só esse pedaço aqui, a gente já sabia que vale 16.
A esse 16, nós acrescentamos 9. E o resultado foi 25. Na verdade, né? O resultado é 25. Deixa eu reescrever esse 25 aqui. Beleza. 25. Note que o 16, como a gente disse aqui em cima, é o 4 ao quadrado. Certo? E o 3, ou melhor, o 9 é o 3 ao quadrado. Assim como o 5, o 25, é o 5 ao quadrado. Se você já teve algum contato com o Teorema de Pitágoras, para você já deve ser familiar, pelo menos, essa equação aqui, né? Que é bastante semelhante àquilo que eu mostrei lá no início, aquele a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. É exatamente a mesma coisa do que a gente tem aqui. Dois quadrados sendo somados, resultando em um outro quadrado. Inclusive, esse resultado aqui é bastante conhecido, bastante comum, porque existe um triângulo retângulo cujos lados valem 3, 4 e 5. Exatamente o que a gente tem aqui. Né? Então, é muito provável que, a partir dessa ideia, lá com os pitagóricos, tenha surgido o Teorema de Pitágoras. Né? Porque se você for completando essa figura aqui, se você for continuando essa figura, essa relação vai aparecer mais vezes. Vai ser o quadrado de alguém mais o quadrado de outro número, resultando em outro quadrado. Certo? Então, a gente começa a enxergar um padrão se formando. Né? Trios de números que possuem essa mesma relação. Vários trios de números. E, como são trios, a gente consegue associar a figura geométrica triângulo. Né? Justamente o polígono que possui 3 lados. De que maneira? Cada um desses números, esses trios de números, vão ser as medidas dos lados de um triângulo. Certo? Só que não é qualquer triângulo que a gente está tratando aqui. Né? A gente está falando especificamente sobre triângulo retângulo. Certo? Então, por que o triângulo retângulo? Ou melhor, o que o triângulo retângulo tem a ver com essa propriedade específica, né, desses trios de números? É justamente isso que a gente vai ver agora. Vamos demonstrar por que esse resultado realmente é válido. Por que o Teorema de Pitágoras, de fato, é válido. O que a gente fez ali é só para a gente saber, ter ciência de onde saiu a ideia. Né? Beleza? Então, vamos lá. Partindo de um triângulo retângulo qualquer. Qualquer. Tanto é que eu não determinei aqui quais seriam os lados desse triângulo. Eu só estou dizendo que ele é retângulo. Ou seja, eu sei que um dos ângulos dele, que no caso é esse aqui, é um ângulo reto. Mas pode ser qualquer triângulo retângulo. Certo? Inclusive, se você alterar os valores de B, de A, de C, então ele se torna um triângulo, continua sendo um triângulo retângulo, mas um triângulo retângulo mais largo, mais estreito, verticalmente, né? Enfim, é qualquer triângulo, retângulo. Eu quero agora que você imagine que a gente vai redesenhar esse mesmo triângulo,
mais 3 vezes, certo? Mas de uma maneira estratégica. É o que a gente fez aqui, ó. Certo? Um mesmo triângulo, que é esse triângulo branco, foi redesenhado mais 3 vezes ao redor dele. Então, nesse primeiro aqui eu girei para a direita 90 graus, depois girei de novo e girei uma terceira vez 90 graus. Certo? Os lados vão se repetir porque, como eu já disse, é o mesmo triângulo. Então aqui é ABC também, ABC, ABC, certo? Beleza. Quando a gente olha para essa figura, parece ter um quadrado aqui no meio, né? Menor. Um quadrado menor no meio que está um pouquinho torto, certo? Por que eu digo parece? Por que eu não posso ainda afirmar que realmente é um quadrado? Bom, parece porque é um quadrilátero e os quatro lados dele são iguais, né? Todos são A e A. São as hipotenusas dos triângulos retângulos. Só que, para ser um quadrado, além de ser um quadrilátero com 4 lados iguais, ele precisa também ter 4 ângulos internos valendo 90 graus. Né? Então aqui, deixa eu mudar de cor aqui. Aqui precisa ser 90, aqui também e aqui também. Certo? Mas eu ainda não sei disso. Então, como eu posso afirmar que esses 4 ângulos valem 90? Bom, primeiro, vamos destacar esses 2 ângulos aqui do nosso triângulo original, né? Esse triângulo branco. Nós temos esse ângulo azul, além do ângulo reto, né? Temos esse ângulo azul e temos esse ângulo aqui verde, certo? Que eu vou pintar de verde. Bom, como eu já disse que esses outros triângulos aqui são apenas repetições desse mesmo triângulo, então os ângulos também se repetem, porque é exatamente o mesmo triângulo. Então, aqui é o ângulo verde, aqui também é o ângulo verde, aqui também é o ângulo verde, né? E o azul também se repete. Vai ser esse aqui, esse aqui, esse aqui. É só imaginar que a gente girou esse triângulo branco, né? 90 graus, depois 90, depois mais 90. Os ângulos vão girando também 90 graus. Beleza. Outra coisa que eu quero que você perceba, na verdade que você se recorde, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, certo? Então, aqui eu já tenho 90 graus, olhando só para o triângulo branco. Aqui eu já tenho 90, então vamos colocar aqui. Já temos o ângulo reto, 90 graus, mais o ângulo azul, que eu não sei quanto é, vou colocar aqui, mais o ângulo verde, certo? Que eu também não sei quanto é, mas não vai ser importante para a gente saber quanto vale cada ângulo desse. Por quê? Se eu sei que essa soma é 180 graus, e aqui eu já tenho 90, então essa parte aqui da soma necessariamente tem que ser
90 graus também, né? 90 mais 90, 180. Então, ângulo azul mais ângulo verde, 90 graus. Certo? Então, vamos olhar para esse ângulo aqui, ó, que na verdade é um ângulo raso. Todo esse ângulo aqui é uma meia volta, certo? É uma meia volta, então ele todo vale 180 graus. Só que a gente já tem aqui o ângulo azul mais o ângulo verde. Então, se esse todo vale 180, e aqui a gente já tem 90, esse trechinho aqui vale 90 graus. E a mesma coisa vai acontecer para esse caso, esse aqui, esse caso e esse caso também. Beleza? Então, 90, 90, 90. Realmente, essa figura, esse quadrilátero do meio, é um quadrado. Certo? Beleza. E o que a gente ganha sabendo que esse cara do meio é um quadrado? Bom, vamos lá, por parte. Vou chamar a sua atenção agora para as áreas dessa figura. Certo? Primeiro, a área do quadrado maior, né? Aqui pega a figura toda aqui. Você deve lembrar que a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, certo? Então, nesse caso, só uma observação, né? Nesse caso eu já sei que é um quadrado, porque seus lados são iguais, né? Todos eles são b mais c, b mais c, b mais c, b mais c. E os seus ângulos internos são valem 90 graus, né? Por conta dos triângulos retângulos que estão aqui ao redor. Beleza? Então eu já sei que é, de fato, um quadrado. Então a área desse cara é b mais c, que é o seu lado, ao quadrado, que é o que está aqui, ó, em branco. Certo? Só que eu posso também expressar essa mesma área a partir dessas figuras aqui dentro. Né? Como assim? Olha, perceba que se eu somar a área desse triângulo, mais desse, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse, e depois somar a área desse espaço aqui no meio, desse quadrado aqui no meio, eu tenho a área toda, certo? Do quadrado maior. Então, é isso que a gente faz aqui. O que é esse 4 vezes B vezes C sobre 2? Bom, a área de um triângulo, também vou querer que você lembre, é B base vezes altura sobre 2. Certo? No caso aqui, nossa base vale B, a altura vale C sobre 2. Certo? Só que, como eu disse, são 4 triângulos nessa figura. 4 triângulos iguais. Então, são 4 áreas desse tipo. Por isso, 4 vezes B vezes C sobre 2. Certo? E mais a área do quadrado do meio aqui, que eu pintei de verde. A área desse quadrado é A ao quadrado. Então, está aqui. A partir daí, é só conta. Certo? Vamos desenvolver essas pontinhas aqui. Primeiro aqui, ó, produtos notáveis. Né? Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? 4 vezes B vezes C, dividido por 2,
eu simplifico o 4 com 2, então 2bc. E o a ao quadrado eu mexo. Perfeito? Tenho 2bc de um lado da equação e 2bc do outro. Subtrai 2bc dos dois lados da equação. Então, esses dois caras vão embora. Resultado, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. E aí você percebe que é justamente a é a hipotenusa do triângulo original, triângulo branco, na verdade de todos os outros, né? A hipotenusa e B e C são justamente os catetos do triângulo retângulo. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, para qualquer triângulo retângulo que você imaginar, que você pensar, a gente iniciou com um triângulo que era qualquer, né? Não escolhi os lados, só disse que era A, B, C, mas os valores são indeterminados. Para qualquer triângulo retângulo, vale essa mesma relação. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha ficado claro para você toda essa construção, da onde vem a origem da ideia e o porquê disso ser uma verdade, né? Não sei se você nunca teve contato com essa parte da matemática que demonstra, que justifica as coisas, né? Não é simplesmente uma fórmula pronta para você decorar. Todos esses resultados da matemática, os famosos que têm nomes, né? Justamente os teoremas e outros muitos resultados, todos eles têm justificativa, certo? Essas coisas não saem do nada. E é isso que eu queria mostrar aqui para esse tão famoso teorema, que é o Teorema de Pitágoras. Espero que você tenha gostado. Se puder, deixar um gostei para ajudar o canal. E também comentar. Comenta aí se foi a sua primeira vez vendo uma demonstração na sua vida, ou se foi a primeira vez que você viu essa demonstração em específico. Comenta aí, que eu vou gostar de saber. Grande abraço.